Irmãos, o tema do nosso culto hoje é: onde estão os teus pecados? O versículo que eu quero basear a minha pregação está lá no livro de Jó, capítulo 13, e nós vamos ler apenas o versículo 23. O livro de Jó fica antes do livro de Salmos, para facilitar os irmãos de encontrar o livro. Jó, capítulo 13, versículo 23. Esta é a pergunta de Jó. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos achegamos a Ti, Senhor. Viemos adorá-lo nesta tarde, por toda a graça, a bondade, o cuidado, a misericórdia, o auxílio que o Senhor tem prestado a nós. Senhor, pois no meio de uma geração mergulhada em densa escuridão e trevas, temos recebido luz para compreender o Evangelho, temos recebido a graça de Deus, temos recebido, ó Senhor, todas as bênçãos espirituais por meio de Jesus Cristo. Por isso viemos adorar-te, meu Deus, pois sabemos, Senhor, que tens separado um povo. Senhor, que neste tempo de trevas, em que o pecado se multiplica sobre a terra, o Senhor tem preservado o teu povo sobre todas as nações. Em todo lugar onde alguém tem Cristo como Senhor e o Evangelho como sua lei, estes verdadeiramente estão servindo a Deus e caminhando para o céu. Por isso adoramos ao Senhor, pois Cristo é o nosso Senhor. É a razão deste culto, a razão desta reunião. É de glorificar o nome do teu Filho, é de exaltá-lo, Senhor, de cantar louvores para adorá-lo. E sabemos, meu Deus, que em tudo, em todas estas coisas, o teu nome é exaltado, Senhor, e a tua misericórdia, ela é proclamada aos homens. Abençoa-nos por tua graça. Liberta as nossas mentes das preocupações, de todo tipo de distração. Senhor, liberta os nossos corações do mal. Dá-nos uma bênção de paz, de comunhão, de serenidade, para compreendermos este assunto tão importante. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O tema do nosso culto é: onde estão os teus pecados? Nós lemos Jó, capítulo 13, verso 23, onde há aqui uma pergunta de Jó. Quantas culpas e pecados eu tenho? Irmãos, e esta pergunta ela é muito importante, porque está chegando a hora em que nós teremos de respondê-la. Chegará o dia em que nós seremos questionados. Quantos pecados você tem? Eu não sei como é que foi sua vida desde a sua infância até aqui. Mas uma coisa eu sei. Eu e você cometemos muitos pecados na vida. E não há como fugirmos da realidade de que Deus nos chamará exatamente para que prestemos contas dos nossos pecados. Por isso, diante de uma pergunta tão importante, que nós haveremos de respondê-la diante de Deus, é também sábio da nossa parte observar o final do versículo, porque Jó, ele diz: notifica a minha transgressão e meu pecado. Ou seja, Jó diz assim: faz-me saber quanta transgressão e pecado eu tenho cometido. E é infinitamente melhor, meu querido, minha querida irmã, que você saiba disso enquanto você está aqui na terra respirando, do que você venha ter consciência destas coisas depois que o teu tempo aqui na terra findar. Quantos pecados nós temos? Se volte para a sua própria história. Lembre-se da sua infância. Pense um pouco, reflita sobre a sua própria história de vida. Você se lembra de quando você era criança?
Você se lembra que havia em seu coração uma grande obstinação? Você se lembra que o seu coração é e sempre foi desde pequeno inclinado ao egoísmo? Que desde pequeno você mente? Desde pequeno tem um temperamento mau? Que desde tempos que a sua mente sequer consegue recordar, você já desobedecia seus pais? Que os seus gostos não eram apegados a nada que era bom, mas a tudo que era mal? Lembre-se da sua própria história. Você quer saber quantos pecados tem? Lembre-se da sua infância. Depois lembre-se da sua juventude. O seu orgulho, a devassidão moral, todos os desejos impuros que você teve, toda a inveja, a ambição pelas coisas deste mundo. Repasse a sua vida na sua mente. Tente se lembrar, desde o início, se é que você vai conseguir fazer isso. Tente se lembrar de quantas vezes você desejou, você pensou naquilo que a palavra de Deus proíbe. Vai um pouco além. Alguns aqui que não passaram ainda da fase da juventude. Mas você, além de relembrar essas duas fases que todos nós passamos, infância, alguns aqui estão na juventude, outros com 20 e poucos anos, outros já um pouco além da vida, mas todos nós temos uma história que nós não podemos negar. Desde pequenininhos, nós pecamos muito. Basta que nós nos lembremos. Porém, há uma outra forma de pecar. Através dos nossos pensamentos. A Bíblia diz que nós temos um coração mau, um coração enganoso, um coração que é uma fonte de todo tipo de males. Nós não temos corações bons como as pessoas gostam de pensar. A Bíblia dá testemunho do nosso coração, de que ele é mau, é corrupto, é a coisa mais corrupta que existe. Então, do coração procedem maus pensamentos. Quantas incontáveis imaginações perversas você já não teve? Quantos mil pensamentos você tem num dia? Em torno de 10.000 pensamentos. Quantos desses pensamentos diários são pecaminosos? São maus. Veja, só de você examinar a história de vida, você já vai começar a criar em você uma ideia correta sobre quantos pecados e culpas você tem. Mas depois de examinar a sua própria história, a sua infância, adolescência, juventude, os seus pensamentos, você pode ir um pouco além. Você pode examinar a Bíblia, para que a Bíblia dê testemunho dos seus pecados. Eu aconselho que você faça isso examinando os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dizem que é pecado ter outros deuses diante de Deus. Oh, irmãos, mas quantos deuses nós já não criamos? Quantos deuses já não tivemos antes de Deus? Quantas coisas criamos no nosso coração e desprezamos a Deus para buscar aquilo, fizemos outros deuses diante do Senhor e transgredimos sua lei. Não farás para ti imagem de escultura, não farás ídolos. Quantos ídolos nós criamos no coração e perseguimos? A beleza, a fama, a riqueza, a ambição, todos isso são ídolos que nós criamos no coração e com isso quebramos a lei de Deus. Ou o terceiro mandamento da lei: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quantas vezes na sua vida você não pronunciou o santo nome em vão? E quando você fez isso, você transgrediu a lei de Deus. Quantas vezes você desobedeceu seu pai e sua mãe? É o 5º mandamento da lei. Você quebrou a lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Todas as vezes que desde pequenininho você desobedeceu seu pai e sua mãe, você quebrou a lei de Deus e se expôs às consequências de ter quebrado a lei de Deus. E então você pode prosseguir por não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás.
A conclusão que qualquer pessoa honesta pode chegar diante dos 10 mandamentos é a seguinte: você quebrou todos estes mandamentos por muitos anos da sua vida, mais vezes do que você consegue contar, e a Escritura, ela notifica você que você fez isso. Já pediu, notifica-me a minha transgressão e o pecado. Os 10 mandamentos estão notificando. Olha o tanto de coisas que você fez. Nós transgredimos a lei de Deus muito mais vezes, nós pisoteamos sobre ela como se ela fosse o pó do nosso chão, sem nem nos preocupar com o que estávamos fazendo. Mas é claro, alguma alma ignorante pode achar que é pouca coisa desobedecer a lei de Deus. Sabe o que a Bíblia diz sobre aquele que desobedece a lei de Deus? Maldito. A Bíblia lança uma maldição sobre aquele que quebra um único mandamento da lei de Deus. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas na lei para fazê-la. A Bíblia lança uma maldição sobre toda alma que transgride a lei de Deus. Gálatas 3:10. Então entenda, quantas culpas e pecados você tem. Mais do que você pode lembrar. Você é culpado de crimes tão graves que a sua mente não consegue entender. Mas nós não somos apenas culpados diante de Deus pelas coisas que fizemos. Notifica a minha transgressão e meu pecado. Nós somos culpados também por coisas que deixamos de fazer. Você se lembra de Mateus, capítulo 25, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus? Eu não vou ler a passagem, vou apenas relembrar os irmãos. Mas lá no final do Evangelho de Mateus, há aquela parábola das ovelhas e dos bodes. Quando Jesus, no dia final, fará uma separação entre ovelhas e bodes. E vocês lembram qual fora a razão de Cristo condenar os bodes? Não foi por nenhum pecado que eles cometeram exteriormente. Eles não são condenados por serem assassinos, ladrões ou adúlteros. Eles não são condenados porque transgrediram a lei. Sabe por que eles são condenados? Eles são condenados não pelas coisas que fizeram, e sim pelas coisas que eles deixaram de fazer. Então entenda, o mero fato de nós termos deixado de fazer coisas que a Bíblia nos manda fazer são pecados tão graves quanto o homicídio, o adultério, a fornicação, a pornografia. O simples fato de você ter deixado de fazer determinadas coisas que a Bíblia ordena que você faça são considerados aos olhos do Deus Santo como pecados suficientes para afundar a sua alma no inferno para sempre. Notifica-me a minha transgressão e meu pecado. Você está sendo notificado. Você está sendo notificado pela palavra de Deus que além dos pecados da sua infância, da sua juventude, além das tuas transgressões contra a lei de Deus, que você tripudiou sobre ela a vida inteira até hoje, você ainda é culpado pelos seus pecados de omissão. E eles são muito graves. Ou por acaso você nunca leu na Bíblia: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Toda vez que você podia fazer o bem a alguém e você não fez, você pecou contra Deus e tem essa culpa pesando sobre a sua cabeça. Irmãos, qual a quantidade enorme de pecados que nós temos? Quão grande é a nossa culpa? Ela é muito maior do que nós podemos imaginar. Quantas culpas e pecados tenho eu? Perguntou Jó. Sente-se. Pega uma caneta, um papel. Separe um tempo. Pegue uma folha de papel, um caderno, eu acho mais adequado.
E comece a forçar a sua mente a se lembrar dos seus pecados. Você vai se lembrar, talvez, de alguma dezena, ou alguns, com uma memória mais prodigiosa, conseguirão se lembrar de algumas centenas de pecados que cometeram na vida. Porém, não é esse o método correto de você calcular a sua culpa e os seus pecados. Eu vou te ensinar um método hoje. Esse método é muito mais eficaz e vai fazer com que nós tenhamos uma ideia mais ampla a respeito daquilo que a palavra de Deus está falando conosco hoje. Um dia tem 24 horas. Nós ficamos todos os dias, em média, 15 horas acordados. Ok? Dormimos em média 9 horas. Ficamos 15 horas acordados todos os dias. Suponhamos que sejamos uma pessoa muito santa, mas muito santa mesmo. Então, a cada hora desse dia, nós pecamos apenas 2 vezes. Lembrando, você pode pecar por palavras, você pode pecar por obras, você pode pecar por ignorância, você pode pecar por negligência, você pode pecar por omissão. Há muitas formas de pecar, certo? Então, fazer uma conta bem razoável dos seus pecados é o seguinte: 2 pecados cada hora. 2 pecados vezes 15 daria quantos pecados por dia? 30 pecados por dia. Então, se você for talvez a pessoa mais santa da terra, você cometa apenas 30 pecados por dia. Quanto daria por semana? 210 pecados. Num mês, cometendo 2 pecados por hora, quantos pecados dá? 840 pecados. Num ano, quantos pecados? 10.080. Em 10 anos, você cometeu mais de 100.000 pecados. E isso considerando que você comete apenas 2 pecados por hora. Bem, eu acredito que nenhum de nós venha a ser desonesto consigo mesmo, com a própria alma, ou presunçoso a ponto de contestar um cálculo desse. Se você já viveu 10 anos, você já cometeu mais de 100.000 pecados. Quem viveu 50 anos, 500.000 pecados. O que eu quero fazer com que os irmãos cheguem à conclusão é o seguinte: admita, você peca incessantemente. Você peca continuamente. E não há como você tentar se justificar do que fez. A Bíblia está dando testemunho contra nós. Nós pecamos. Porém, você pode inclinar seus ouvidos e ouvir a voz de Satanás. E Satanás sempre vai dizer: não, Adriana, você não é tão pecador assim. Não, você não é tão ruim assim. Essa é a voz do diabo. A verdade é que a Bíblia diz: nós somos como o imundo. Isaías 64:6. E todas as nossas melhores obras são consideradas aos olhos de Deus como trapos imundos. Essa é a verdade da Bíblia a nosso respeito. Quantas culpas e pecados tenho? Como é que está a minha alma por causa dos meus pecados? Imunda. Imunda. Você consegue pensar isso de si mesmo? Você consegue falar isso de si mesmo? No Antigo Testamento, quando alguém estava leproso e se encontrava imundo, quando ele encontrava outra pessoa, era dever dele, está lá em Levítico 13:45, colocar a mão sobre a boca e gritar para o outro: não se aproxime, eu sou imundo, eu sou imundo. Antes de você entender sobre o seu pecado, você precisa ser ensinado pelo Espírito Santo a dizer isso sobre você mesmo. É isso que o Espírito Santo diz sobre nós. Mas todos nós somos como o imundo. Se você viveu 10 anos, você pesa sobre a sua alma mais de 100.000 pecados.
Só que eu te aconselho a ser rápido, a fazer esse diagnóstico de você mesmo. Porque está vindo aí a hora que você vai ter que dar uma resposta de quantas culpas e pecados você tem diante de Deus. Note que você está secando como uma folha. Não é? Você nasceu jovem, você nasceu forte, mas agora os anos estão passando, o que está acontecendo com você? Nós estamos secando como uma folha. É isso que Isaías diz. Que nós vamos secando. E como uma folha que seca, nós somos arrebatados. Ou seja, em breve nós vamos secar, que o nosso corpo perderá todo o vigor. E então a morte virá para remover-nos deste mundo. E quando isto acontecer, Deus é que vai perguntar para você quantos pecados você tem. Onde estão os seus pecados? Então, feliz é todo homem, mulher, jovem, criança que pode dizer, é verdade. Eu tenho muitos pecados. A minha culpa é maior do que eu posso suportar. Você está convencido de que você é um grande pecador aos olhos de Deus? Mas eu quero te convencer de uma segunda questão aqui. É impossível você mesmo tirar seus próprios pecados. Você é incapaz de fazer isso. Você não tem agora como tirar seus pecados. Você já viu que os homens têm certas ideias sobre isso? Uma vez eu encontrei uma pessoa que estava sofrendo e uma outra pessoa ali disse assim, ela está sofrendo, ela está pagando os seus pecados. Isso é um pensamento humano, uma ideia humana. A pessoa está sofrendo aqui, apaga o pecado dela, perdoa o pecado. Há pessoas também que pensam que quando uma pessoa ela faz o mal e ela para de fazer o mal e começa a fazer o bem, isso cancela os pecados dele do passado. Mas é só uma tola ideia humana. Uma ideia que chega a ser blasfema. Há outros que pensam que ele foi uma pessoa má, mas agora ele começa a fazer caridade e isso então apaga os pecados dele do passado. Quando não, encontramos as pessoas que pensam que lágrimas apagam pecados. Irmãos, mas todas estas são ideias humanas, ideias tolas, ideias antibíblicas e blasfemas. Elas afrontam a palavra de Deus. Porque eu quero dizer para você que olhando no seu olho, nem o pior sofrimento, nem as melhores obras de caridade, nem a mudança de comportamento mais radical, nem as suas lágrimas mais arrependidas sequer jamais tiraram um pecado da sua alma. Quer uma prova? Lembre de um criminoso diante de um juiz no tribunal. Geralmente o criminoso ele costuma demonstrar arrependimento lá. Ele demonstra arrependimento, ele chora. Comum também o criminoso diante do público que está ali, diante do juiz, dizer que vai mudar, que ele não quer mais ser assim, pedir perdão publicamente pelo mal que causou e tudo mais. O juiz o perdoa, o absolve porque ele fez isso? Não. Ele pode sair pela paz, o juiz diz assim, não, então está tudo certo, você quer mudar, você chorou, você se arrependeu, você demonstrou aqui que realmente você quer uma mudança, então vamos fazer o seguinte, você está liberado, pode ir embora, tira as algemas, pode liberar ele voltar à vida natural dele. É assim que funciona no tribunal dos homens? Não. Por que não? Porque as lágrimas que ele chorou ali no tribunal não desfizeram o dano que ele causou quando ele cometeu o crime. Você entende? O pecado é assim. Quando você chora aqui, isso não apaga o que você fez lá atrás. Todos nós sabemos que quando um crime é cometido, a culpa ela está aonde? Está sobre quem? Sobre a cabeça do réu.
A culpa está sobre ele. Ele pode chorar, ele pode fazer o que quiser, ele pode demonstrar arrependimento, pedir perdão, mas nada disso tirará a culpa dele. Ele vai ter que cumprir a pena. Ele vai ter que reparar o dano do crime que ele causou, ainda que ele se sinta triste e arrependido pelo que fez. A mesma verdade se aplica a nós com relação aos nossos pecados. Ainda que um pecador se entristeça e chore e esteja disposto a mudar de vida, nada disso vai apagar o pecado do passado. Ou seja, uma mudança hoje não elimina as dívidas de ontem. Embora, evidentemente, que toda mudança é bem-vinda, toda mudança é importante. As lágrimas, elas são importantes. Mas eu quero que você aprenda hoje que lágrimas não apagam pecados. Pecados não podem ser apagados com lágrimas. Pecados não podem ser apagados com boas obras, com mudança de vida. Essas coisas não apagam pecado. E eu tenho por certo que essa é uma questão que poucos seres humanos entendem. É seu e meu dever reconhecer a nossa culpa. Porém, é impossível a nós mesmos tirarmos os nossos pecados. E por quê? Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Você não pode se apegar a ideias humanas, você tem que se apegar ao que a Bíblia diz. Talvez você possa ter já chorado, possa ter já mudado, possa ter começado a fazer obras melhores do que você fazia antes. Porém, seus pecados continuam em você. Onde estão teus pecados? Onde que eles estão agora? Sem entender que somente mediante sangue derramado o pecado é perdoado, sem entender que este é o fundamento bíblico no que consiste o perdão de pecados, ninguém jamais recebeu o perdão. Por que é que só com derramamento de sangue o pecado é perdoado? Porque o pecado ele é extremamente grave. Cada pecado que você cometeu, mesmo aqueles que você não lembra mais, que você era pequenininho, aquela vez que você desobedeceu sua mãe, talvez seu pai e sua mãe já morreram, mas a sua culpa está lá. Aquele pecado é extremamente grave e as consequências dele são eternas. Por que o pecado é tão grave? Porque a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. O que é pecar? Pecar é pegar a Bíblia, jogar no chão e tripudiar em cima dela. E dizer, eu não me importo com o que ela diz. Isso é pecar. Pecar é desdenhar das penas que a Bíblia proclama com relação ao pecado. Quando você peca, você está desdenhando da pena. E pecar é também desafiar a Deus. Oh, queridos. Você sabe que é por causa disso que o pecado ele exige a nossa morte? O salário do pecado é morte. A lei de Deus que nós transgredimos está clamando pela nossa condenação. Maldito aquele que transgredir a lei. A lei de Deus está clamando pela sua condenação. A morte está clamando para que você envelheça e murche logo, para que ela possa se apegar, que ela possa se apossar de você. E não há nada que você possa fazer por si mesmo para pagar as suas culpas e seus pecados do passado. Você precisa entender aquilo que o livro de Jó está dizendo. Quantas culpas e pecados tenho eu? São muitos. São seríssimos, são gravíssimos. E nós não podemos apagar, mas acrescente a isso que Deus vai pedir conta. Que você tenha um inevitável encontro com Deus.
E naquele dia Deus estará no seu trono. E você estará no banco dos réus. E naquele dia, então, vai chegar a hora que você vai ter que reconhecer. Por isso, é da máxima importância para nós prosseguirmos aqui hoje para a nossa segunda pergunta. Que na verdade é o tema do culto, né? A primeira pergunta foi: quantas culpas e pecados eu tenho? Mas o passo para nós darmos para a pergunta seguinte, caminharmos para o final da nossa pregação é o seguinte: reconheça em sua alma agora que você tem muitos pecados. Que talvez você entrou neste culto hoje sem consciência do tanto de pecado que você tem, do tamanho da sua gravidade. Mas que agora você possa cair em seu coração e cair em si mesmo. Quantas culpas e pecados você tem? Mais do que os cabelos da sua cabeça. Mais do que você pode contar. Você está convicto disso? Quem está convicto disso, então, tem que partir para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: onde estão teus pecados? Só existem duas respostas para essa pergunta. Ou seus pecados estão sobre você mesmo, e, consequentemente, se os pecados não foram perdoados, e eles não foram tirados de você, ou os seus pecados estão sobre Cristo crucificado. E, consequentemente, você recebeu perdão e seus pecados foram tirados de você. Só existem duas respostas. E você tem que estar convicto. Se você não sabe, se você tem dúvidas, não viva mais sob esse suspense. Onde estão os seus pecados? Eles continuam sobre você. Você não sabe onde eles estão. Ou você tem certeza que eles estão sobre Cristo. Irmãos, a vida eterna, a eternidade das nossas almas, ela só pode ser definida e nós só podemos ter uma resposta satisfatória para essa pergunta se nós conseguirmos responder se os pecados estão ainda sobre você ou eles estão sobre Cristo. Onde estão os seus pecados? Se seus pecados estão sobre você, sua alma está imunda. Imundo, imundo. Você vai viver imundo, morrer imundo, permanecer imundo. Se os seus pecados estão sobre Cristo, sua alma não é mais imunda. A Bíblia diz que ela ficou branca como a lã, alva mais que a neve. Eu imploro a você, não viva mais sob suspense. Saiba onde estão seus pecados. Porque o diabo vai dizer para você que esse encontro com Deus vai ser amanhã. Só que a Bíblia diz que esse encontro pode ser hoje. Que hoje mesmo Deus pode pedir a sua alma. Hoje mesmo. Lembra daquele homem rico que achava que ainda ia viver muitos anos? E o Espírito diz: louco, essa noite pedirão a tua alma. Então, para e pensa. Lide com sua alma de modo sensato, à luz da eternidade. Não viva mais sobre esse suspense. A verdade sobre nós é que não importa o que fomos no passado. O que importa agora é: você sente seus pecados? Você foi convencido de que você tem muitos pecados? Você está convicto de que seus pecados precisam ser tirados de você? Se você está convicto, então você tem que dar pelo menos 3 passos. O primeiro passo é você crer de coração no testemunho da Escritura. Qual o testemunho que a Escritura dá a teu e a meu respeito? Todos nós somos como o imundo. Ninguém pode ter seus pecados tirados sem antes reconhecer isso. Eu sei que são verdades que nos ofendem, que nos humilham, que os homens não gostam de ouvir. Mas, irmão, pare de ter o coração e os ouvidos inclinados à mentira e escute o que diz o Espírito por meio de sua palavra.
É o Espírito Santo que diz isso. Leia Isaías 64:6. Todos nós somos como o imundo, da criança ao ancião. Todos os homens, do presidente ao mendigo, do sábio ao ignorante, do homem e da mulher. Todos nós somos assim. Esse é o primeiro passo. Admita, creia no que o Espírito Santo diz sobre os nossos muitos pecados. O segundo passo, sinta a gravidade da sua culpa. E decrete a falência dos seus meios. Suas orações não apagam seus pecados. Suas ofertas não apagam seu pecado. Suas atividades religiosas e caridades não apagam seus pecados. Tira isso da cabeça. Se apegue ao que a Escritura diz. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. É só por meio do sangue. E em terceiro lugar, creia no testemunho da Escritura que nada pode tirar pecado senão sangue. Esses são os 3 passos. Creia que você é um imundo. Creia na gravidade da própria culpa. Creia que você não pode fazer nada por si mesmo. Mas creia que sangue pode purificar seus pecados. Irmãos, não há nenhum outro meio para limpar pecado. Se pegar você, encher uma piscina de quiboa, colocar você lá dentro, esfregar com palha de aço por 2 horas, vai arrancar a sua pele e a sua carne, mas os seus pecados vão continuar em você. Se encher uma banheira de ácido e colocar você lá dentro para te limpar, o ácido não vai arrancar a sua pele, mas não vai tirar um único pecado. Pecados só se tiram com sangue. Por que pecados só podem ser retirados com sangue? Por causa da gravidade do pecado. Mas há uma outra questão também. Não é qualquer tipo de sangue. A Bíblia nos diz também que é impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Lembra que no Antigo Testamento fazia-se diariamente sacrifícios para perdão de pecados, para cobrir os pecados, os chamados sacrifícios expiatórios. Aquele sangue de animais não removia os pecados. Sabe o que aquele sangue produzia? Ele apenas cobria provisoriamente os pecados. Sangue de touros e bodes não perdoa pecados. Você pode mandar matar 500 ovelhas, encher uma piscina e se lavar com o sangue delas. Não vai tirar nenhum pecado. Qual é o sangue que tira pecado? Por favor, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João, capítulo 1, verso 29. Por certo, um texto que você já leu muitas vezes, porém, muitas pessoas não conseguem compreender a verdade fundamental que esse texto nos ensina. Preste atenção. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, há algo tão importante neste versículo que nós não podemos ter ideias vagas ou cometer qualquer equívoco com relação a ele. Há uma verdade tão importante aqui que você não pode errar sem trazer um enorme dano a si mesmo. Porque a Bíblia ela nos faz as perguntas certas. Como o livro de Jó nos fez as perguntas certas, não é? Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me. São as perguntas certas. Mas agora a Bíblia nos dá também a resposta certa. Aqui está o remédio para essa doença mortal que eu e você temos. A Bíblia diz que da planta do pé ao alto da cabeça não há no homem nada senão chagas podres, senão pecado. Há uma doença mortal.
E esse é o remédio. Você deve olhar para isso aqui como se você fosse um doente terminal, deitado no seu leito, lá na UTI, sem forças e sem condição de fazer mais nada por si mesmo. Mas então chegasse o médico e dizia, abre a boca aí, porque esse aqui é o remédio para essa doença mortal que você tem. É nesse assunto, é nesses detalhes que nós devemos penetrar. Porque aqui está sendo oferecido para nós o remédio deste problema que nós temos. E bendito seja Deus por isso. Quando Jesus aparece para João Batista a primeira vez, Jesus se manifesta publicamente a primeira vez, já com quase 30 anos. Ele vai a João Batista para ser batizado. E como João Batista o identifica? O Senhor Jesus vinha para ele e João Batista, ao apontar Jesus, ele não disse assim, olha, eis aí, olha aí, ó, eis Jesus vindo aí. Ele também não diz assim, ó, eis o Messias se aproximando. Qual é a primeira declaração feita a respeito de Jesus aqui por João Batista? Eis o Cordeiro de Deus. Porque João Batista se referiu a Jesus como o Cordeiro de Deus. João Batista está dizendo que Jesus, o Filho de Deus, foi fornecido pelo próprio Deus como um cordeiro para derramar o sangue dele por causa dos nossos pecados. Quem forneceu o meio que pode tirar o pecado de você não foi você, foi Deus. Deus enviou o seu próprio Filho. Foi Deus quem ofereceu no altar uma oferta de sangue por causa dos nossos muitos pecados. Aí está o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus pelos imundos. Deus enviou o Cordeiro, por isso ele é chamado de Cordeiro de Deus. Foi Deus que proveu esta oferta para o sacrifício. E este Cordeiro, o sangue que este Cordeiro haveria de verter lá na cruz do Calvário, é o único que tira pecado. Nenhum outro tipo de sangue remove pecado. Apenas o sangue de Cristo remove pecado. É o sangue de Cristo. Mas como isso é possível? Por que o sangue de Cristo remove pecado? Por certo, você já cantou muitas vezes sobre o sangue de Cristo, já ouviu sobre o sangue de Cristo, mas não entendeu. E o que acontece? Se você tiver ideias vagas ou se equivocar quanto a isso, você vai continuar com seus pecados. Não basta você saber que a Bíblia diz isso, você precisa saber por que o sangue de Cristo tira pecado. Por que, pecador? O sangue de Cristo é poderoso para tirar pecado. Então você entende, o sangue de Cristo é diferente do sangue que foi derramado antes. Ele é o único sangue que tira pecado. E por quê? Para você entender o porquê, vá por favor em 1 Pedro, capítulo 2, finalzinho da sua Bíblia, depois da carta aos Hebreus. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 24. Saiba por quê o sangue de Cristo tira pecado. 1 Pedro 2, 24. Eu quero chamar você, antes de ler esse texto, para que você leia ele todos os dias dessa semana, todo dia. Você grave esse texto no seu coração. Escuta o que diz essa palavra de Deus. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Como é possível que o sangue de Cristo remova os pecados de um homem? É possível porque a Escritura diz que Jesus carregou no seu corpo os nossos pecados. O que quer dizer isso?
Significa que Deus enviou do céu o seu Filho para morrer por minha causa. Eu, João Alves de Lima Júnior, nascido em 5/9/1974, filho da dona Elizabeth e do seu João. Jesus foi enviado do céu por seu Pai para carregar os meus pecados. Quando eu leio o que a Bíblia diz e o meu coração crê e descansa nisso, é porque os meus pecados não estão mais sobre mim mesmo. Mas agora, se você ao ler isso, seu coração não confia, não descansa, você tem dúvidas, é porque você não crê naquilo que a Escritura está dizendo, portanto, os seus pecados continuam em si mesmo por causa da incredulidade do teu coração. Os pecados dos eleitos foram imputados a Cristo na cruz. Você sabe o que significa a palavra imputar? Talvez você saiba o que significa amputar. Amputar é cortar fora. Imputar é colocar dentro. Deus, em sua bondade e misericórdia, enviou o seu cordeiro. E sobre este cordeiro, Deus colocou todos os pecados dos eleitos e então sacrificou o cordeiro. Jesus carregou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Quando Cristo estava lá pendurado, pregado, atravessado por pregos e nu naquela cruz, ele estava pagando meus pecados. Esse é o único modo de pagar pecado. Só Cristo pagou o pecado. Sofrimento humano, boas obras, não pagam pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Então o único modo de você se ver livre da sua grande culpa e de seus muitos pecados é crer no testemunho da Escritura. Mas agora, como eu posso ter provas de que eu realmente sou um destes? Como eu posso afirmar aqui categoricamente, mencionar o meu nome completo, minha data de nascimento, se quiser coloca até meu CPF aqui. Como eu posso afirmar isso de modo categórico, de que Cristo realmente morreu por mim, que os meus pecados não estão mais sobre mim? Como que eu posso afirmar isso com certeza? O texto diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado. Aquele que diz que Cristo carregou os pecados dele, mas ele não morreu para o pecado, não é verdade. Essa pessoa continua com seus pecados. Quem teve os seus pecados removidos de si mesmo, essas pessoas estão mortas para o pecado. Acaso não foi exatamente esta a exigência de Cristo a todo aquele que quer segui-lo? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Para que o crente precisa de uma cruz? Morrer todo dia para o pecado. Essa é a prova. Se os seus pecados estão sobre você ainda, você ainda está pegado ao pecado. Se Cristo carregou verdadeiramente na cruz os seus pecados, você morreu para o pecado. Você crê de coração e descansa nesta verdade. Irmãos, é o sangue vertido por Cristo no Calvário, o único e suficiente e eterno pagamento que retira de nós todo o débito, toda a culpa, todas as consequências dos pecados que nós cometemos na infância, na juventude, até a hora da morte. Os pecados que nós cometemos por ignorância e por conhecimento. Pecados que cometemos com o coração, com a língua, com as mãos, com os olhos. Todos os pecados cometidos contra a lei de Deus. Foi por causa disso que Jesus veio. Jesus veio carregar no seu corpo os nossos pecados. Você pode ter os seus pecados tirados de você hoje. Não viva mais sob suspense. Como é que tira o pecado de você hoje?
Eu peço ainda um pouquinho de atenção sua. Você quer ter seus pecados tirados? Você quer hoje acontecer com você o que aconteceu com o peregrino, que chegou sob a sombra da cruz e o fardo do pecado caiu dele? Lembra do livro O Peregrino? Você quer hoje que isso aconteça com você? Então preste atenção. Porque se você errar aqui, a sua alma será prejudicada. Não é importante, não é suficiente apenas você conhecer esses textos. Não é suficiente você apenas conhecer esses versículos. Não é a mera consciência, a mera convicção dessas verdades que tira o pecado de você. Também a gente vê isso, né? As pessoas tentando invocar o poder do sangue de alguma forma. Também a Bíblia não ensina assim. Fazer uma oração pelo sangue. A Bíblia não ensina isso, não existe isso na Bíblia. Não confie a sua alma naquilo que a Bíblia não diz. Como é que a Bíblia diz que os pecados são tirados de nós? Vamos comigo num último texto da Bíblia. Está lá em Romanos, capítulo 3. Como é que a Bíblia diz que é isso mesmo? Romanos 3, 23 a 25. Serei bem objetivo nas colocações que farei aqui. Qual é o meu foco ao mencionar esse texto? Mostrar que a Bíblia diz que pecados só podem ser tirados quando o pecador crê no sangue. Não é como você faz uma oração, não é como você faz outra coisa, mas é quando você crê no sacrifício. Então leia, por favor, Romanos 3, 23. Está escrito assim. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Mais uma vez, a Bíblia está dando testemunho contra nós. Todos pecaram e destituídos não estarão, estão da glória de Deus. Mas Deus, por pura graça, sem exigir nada do pecador, Ele aceita todos que se achegam a Ele por causa de Cristo. Deus ofereceu Cristo para afastar de nós sua ira. Isso que Ele quer dizer com Deus propôs para propiciação. Propiciação é um sacrifício que afasta a ira de Deus. Deus enviou seu Filho e derramou a ira dele sobre Cristo para afastar de nós a ira de Deus. Mas como é que nós nos apropriamos disso? Como é que nós temos a firme convicção e a segurança de que a nossa alma agora está purificada do pecado? Quando nós cremos, Paulo diz assim, pela fé no seu sangue. Ou na outra versão diz assim, a qual Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Paulo quer dizer o seguinte, a única coisa que você tem que fazer é crer que Jesus veio de fato e morreu por você. Você precisa crer e descansar nisso. É preciso tirar de você toda a ideia de que você pode fazer alguma coisa ou que as suas obras de hoje podem limpar a sua vida do passado. Esqueça isso. Não confie sua alma a coisas que a Bíblia não ensina. Mas é necessário apenas que você creia que é um grande pecador, a qual sua mente sequer consegue calcular o tamanho da sua culpa. Mas entenda que Deus enviou um cordeiro, porque Ele estava disposto a perdoar seus pecados. Disposto a perdoar você. Sendo a fé no sangue da cruz o único método prescrito na palavra de Deus, pela qual os pecados de um homem podem ser tirados dele, lançados sobre Cristo.
Na verdade, este evento já aconteceu. Jesus já morreu na cruz há 2000 anos. Então, quando eu creio hoje naquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás, na verdade, Deus está me dando graça e fé para crer. Porque o meu nome está lá no livro da vida. E foi sim por mim que Jesus Cristo veio. Porque só pode crer nisso quem receber graça e fé para crer no sacrifício. A fé é como uma corda. Né? Alguém já fez essa analogia. Você está se afogando em seus próprios pecados. A fé é a corda que é lançada. E você se agarra nela com todas as suas forças. Você crê no sacrifício como sua única e verdadeira esperança. Nada mais pode nos salvar do destino que nos está reservado por causa dos nossos pecados, senão a fé no sangue de Cristo. Por isso eu termino relembrando as perguntas. Quantos pecados você tem? Muitos. Incontáveis. Mais do que os cabelos da sua cabeça. Onde eles estão agora? Você precisa exercitar sua vida nessas verdades. Onde estão os seus pecados agora? Cristo os carregou na cruz. Se você exercitar sua vida nessas coisas, na hora da sua partida deste mundo, a sua alma terá confiança. E de que os seus pecados não estão mais sobre você, estão sobre Cristo. E agora você vai poder se encontrar com Deus. Não como alguém que cai nas mãos de um juiz severo, mas como um filho que retorna para casa e será recebido por seu pai. O pai receberá aqueles que foram perdoados, porque a palavra de Deus garante isso. Irmãos, é só assim que uma alma é salva. Só que você precisa ter a absoluta certeza disso. Por isso eu pedi aos irmãos que lessem durante a semana 1 Pedro 2:24. Ele carregou no seu corpo os nossos pecados. Ele carregou no seu corpo os meus pecados. Eu, João Alves de Lima Júnior, Jesus veio aqui e carregou meus pecados. E eu vou ficar dizendo isso para minha alma até a hora da minha morte. Aí sim terei uma esperança firme para atravessar o rio e chegar na cidade celestial e ser recebido por Cristo. Irmãos, que quando chegar a hora de Deus nos chamar e Ele nos perguntar onde estão nossos pecados, nós possamos responder com fé e com toda segurança: Senhor, todos eles foram lançados sobre Teu bendito Filho lá na cruz. E todos possamos responder assim. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, viemos adorá-lo mais uma vez. Viemos engrandecer o Teu nome, Te exaltar, Senhor. Por Tua palavra que descreve, Senhor, de modo tão claro a nossa condição. Somos todos como imundos. Somos pecadores, Senhor. Nossas culpas, Senhor, se acumulam até o céu. Senhor, nossos pecados são mais que a areia da praia do mar. Da ponta do pé ao alto da cabeça, Senhor, Tua palavra testemunha dos nossos pecados. Do começo ao fim. As graças Te damos, Senhor, pelo Cordeiro que Tu enviaste. Porque, Senhor, naquele sangue encontramos refúgio, encontramos perdão. Naquele sangue verdadeiramente podemos ser limpos e perdoados. Concede graça a cada uma destas almas que nos ouve aqui, Senhor. Das almas que nos ouvem pela internet, hoje. Por aqueles também que ouvirão esta pregação no futuro. Para que cheguem, Senhor, todos a esta mesma conclusão. Que estejam certos, convictos, seguros de que todos os nossos pecados foram carregados por Cristo na cruz. Louvado seja, Senhor, para sempre o Teu nome. Amém.